E aí, tudo certo? Aqui fala é o Marcos e hoje eu quero falar sobre o meu jogo Explosive Candy, que foi o jogo que eu desenvolvi para uma Game Jam nesse fim de semana, dias 31 de outubro e 1º de novembro. Eu desenvolvi junto com meu primo, ele fez a arte e ajudou com o game design também. E também fiz junto com o Vinícius Nunes, que foi o músico dos jogos Rift Raccoon e do Super Forklift 3000. Então ele já trabalha com música com os meus jogos há um bom tempo já, desde o ano passado. Então foi um jogo que a gente fez para uma Game Jam. E nesse vídeo aqui eu quero falar sobre como foi a experiência, sobre como foi o jogo, como ele foi desenvolvido. E também várias dicas que eu fui pegando ao longo da produção do jogo que podem te ajudar. Esse vídeo aqui vai ser o primeiro vídeo sobre esse jogo, então eu tenho algumas ideias de vídeos sobre esse jogo que eu desenvolvi, que são de level design e também de programação, ensinar como programar a mecânica do jogo. Então, se você achar interessante eu fazer mais vídeos sobre esse jogo aqui, comenta aí embaixo nesse vídeo aqui se você quer que eu faça mais vídeos sobre ele, tá bom? Bom, primeiramente, como é que é esse jogo, né? O que é o Explosive Candy? Eu vou mostrar aqui como é que é esse jogo. É um jogo de plataforma, basicamente. É até difícil de classificar porque ele é side-scrolling, ele é de lado. No caso, não é side-scrolling porque não tem scrolling de câmera. A câmera não se move. É apenas realmente uma tela por fase. E o que você faz não é andar e pular. Por isso que ficou difícil classificar rapidamente o jogo. Só que ele é um jogo de plataforma, sim. Porque a forma de movimentação é dessa forma aqui. Usando as suas bombas, que elas explodem se você arremessar. Você pode arremessar no seu pé. E assim você consegue se mover. E assim você chega no final da fase e é explodido para a próxima fase. É um jogo de plataforma, sim, né? Quando eu fui botar o gênero do jogo, eu até pensei um momento, será que é puzzle? Será que é aventura? Não, é plataforma. É plataforma, sim, porque o objetivo é pular de plataforma em plataforma, chegar no fim da fase. Ele tem aí a estrutura de jogo de plataforma. O que difere ele mesmo é essa movimentação diferentona que ele tem, que torna até mesmo uma fase assim, ó, com um simples bloco no meio do caminho, um pouco mais difícil de passar. Porque se fosse um jogo de plataforma básico, se fosse um jogo padrão de plataforma, fases assim iam ser ridículas, né? Tipo, aqui eu ando, aqui eu pulo, aqui eu pouso, aqui eu pulo, pego coisa e depois volto aqui. Se fosse só andar e pular ia ser fácil. Só que quando o andar e pular está associado a explosões que você atira de bombas, fica bem mais difícil você montar, né, o que você tem que fazer, você planejar os seus movimentos. E conforme o jogo avança, vai ficando mais difícil. Claro que o morango não é a única coisa que tem de interação com o cenário, vão ter mais coisas mais pra frente. Eu não vou mostrar tudo aqui, porque se eu mostrar tudo, você não vai poder jogar, né? Eu vou spoilear o jogo inteiro pra você. Então, eu vou deixar o link aqui para você acessar o jogo e poder jogar você mesmo, beleza? Bom, primeiramente, para onde foi feito esse jogo? Ele foi feito para uma Game Jam, que foi essa Game Jam aqui, ó, a Game Jam Suite 66. Se eu não me engano, essa Game Jam, ela acontece de 2 em 2 semanas, tá? Eu não sei aonde que eu vi isso. Ah, tá, aqui mesmo, ó. Uma Game Jam que acontece a cada 2 semanas, ou seja, daqui a 2 semanas vai ter outra. Isso é muito legal porque é uma Jam consistente, né? Se você quer sempre se manter participando de Game Jam, essa aqui é uma boa, porque em uma Game Jam que acontece com frequência, teve 104 jogos. Então, eu imagino que a cada 2 semanas tenha essa mesma participação, né? Mais de 100 jogos por Game Jam. Isso é muita coisa. E isso é relevante para quem desenvolve, porque assim que você for participar do Game Jam, você vai querer ter feedbacks no seu jogo. E você só vai ter feedbacks no seu jogo se tiver gente participando, né? A não ser que você receba feedback de pessoas de fora da Game Jam. É legal receber feedback de quem tá dentro, porque a pessoa também fez um jogo, você também pode ir no jogo dela, deixar um feedback, deixar um comentário. E eu tô falando tudo isso aqui e talvez muita gente aí não saiba nem o que é Game Jam, pode estar meio boiando, né? Mas pode ter entendido já porque eu falei que desenvolveu o jogo em 2 dias. Então Game Jam é exatamente isso, é um evento online, que pode ser presencial também, só que na maioria é online, ainda mais agora na pandemia, né? É um evento online em que tem um tema para desenvolver um jogo e tem um prazo. Nesse caso aqui, era 3 dias.
Ou não. Na verdade, 72 horas é um pouco mais de 3 dias. É, um pouco mais de 3 dias. Só que eu desenvolvi em 2 dias. Eu pensei, eu vou desenvolver sábado e domingo e vou usar um tempo de forma sem estresse. Porque eu já participei de várias Game Jams, inclusive na minha página do itch.io. Tu vai conseguir ver vários joguinhos aqui. Esse aqui, por exemplo, esse aqui, que são feitos em Game Jams. E esse aqui, especialmente, o primeiro que eu participei, já faz um bom tempo, acho que foi em 2018 ou 2017 ainda, foi um jogo assim que foi muito estressante de fazer. Porque ele tinha 3 dias para desenvolver, e eu lembro que a gente usou todo o tempo. Todo o tempo disponível que a gente teve, exceto, lógico, o tempo de dormir, né? A gente usou para fazer o jogo. Isso é muito estressante. No caso aqui, nesse jogo aqui, né? Nesse Judgment, a gente reservou o fim de semana inteiro para fazer o jogo. Então, tipo assim, não marca nada, você não vai descansar, você não vai jogar, você não vai fazer nada da vida a não ser produzir esse jogo durante esses 3 dias, no caso, né? E no Explosive Candy, e também Não, na verdade esse foi o primeiro jogo que a gente fez isso, porque esse aqui foi a mesma coisa, esse aqui também, e nesse aqui foram 2 semanas. Foram 2 semanas assim, ó, no jogo, sem parar, todo o tempo possível a gente usou para fazer o jogo. Então, só nesse mesmo, no último jogo que a gente fez para Game Jam, que a gente teve essa abordagem um pouco mais suave, de assim, a gente pode marcar de sair se quiser, né? Na pandemia é foda, mas tem pessoas humanas aqui, né? Então, no caso, eu não saí, mas o meu primo sim. Ele saiu mesmo durante a Game Jam. E aconteceu, então, dele sair de noite e beleza, ele saiu. Eu pensei, ok, ele não tá mais aqui produzindo. Se tiver que fazer alguma coisa com ele fora, eu faço. Mas se eu quiser, eu também posso fazer uma pausa e fazer outra coisa. Então, foi uma abordagem, assim, muito tranquila. De, assim, vamos usar o tempo que a gente quiser desse fim de semana para produzir o jogo. E se acabar o tempo, não faz mal. A gente vai conseguir desenvolver alguma coisa interessante nisso. Só que aí tem que tomar um cuidado para escolher uma boa ideia de jogo que você consiga desenvolver em menos tempo. Um jogo legal em menos tempo. Porque o que você não pode fazer é entregar um jogo pela metade. Você tem que conseguir encontrar uma ideia de jogo que você consiga fazer ele em menos tempo, mas que ainda assim seja um jogo completo. Um jogo completo, porém curto. Porque realmente meu jogo é muito curto. Dá para você concluir em 5 minutos, se você for super rápido. Então, esse vai ser inclusive o tema do meu podcast de sexta-feira. Então, vai ter um podcast no canal sexta-feira sobre o tema de como encontrar uma ideia de jogo que você consiga fazer em Game Jam e que você não se estresse. Eu acho que isso é muito importante, porque Game Jam tem toda essa ideia do estresse, do frenético, mas isso não é necessário. Tá? Você pode ter uma experiência de aprendizado muito boa, que você consiga criar um jogo em pouco tempo, aprender muito e ainda assim não se estressar. Seria bom isso, né? Porque eu já me estressei muito com Game Jam, inclusive foi isso que me afastou um pouco das Game Jams. E agora, como eu fiz esse jogo dessa forma bem mais tranquila, e ainda assim deu pra fazer um jogo completo, eu sinto muito mais vontade de participar de mais Game Jams. Então eu olhei aqui que é de 2 semanas, eu pensei, por que não participar nessas a cada 2 semanas, né? Ou considerar, quem sabe uma vez por mês, participar dessa Game Jam, já que ela acontece com tanta frequência, né? Eu gostei bastante aqui. Ainda estão rolando as votações terminam em 2 dias, e até então o jogo recebeu por volta de 20 votos e comentários também. Então é bem legal, a comunidade ela realmente participa, e isso é importante para uma Game Jam. Eu não sei se isso acontece em todas as mini jams, mas ela tem uma coisa interessante. Ela já começa dizendo o tema. Essa aqui já tinha o tema exposto há muito tempo. E isso é diferente das outras Game Jams, porque elas costumam mostrar o tema da Game Jam só quando começa. O que acontece, né? Não é você desenvolver um jogo em qualquer 2 dias da sua vida. Tipo, eu vou querer desenvolver um jogo hoje e amanhã, ou sábado e domingo. Não, você não escolhe. Realmente você tem que desenvolver o jogo naqueles 2 dias específicos que a jam acontece. No caso, se a jam for de 2 dias, né? Então a gente fez o jogo no dia 31 de outubro e 1º de novembro. A gente não escolheu essa data.
era realmente a data que a Jam colocou para acontecer o evento. E as Jams, elas costumam colocar o tema só quando começa o evento para evitar que as pessoas façam jogos antes. Ou até para evitar que as pessoas tenham ideias de jogos antes. Então, se o tema for dito desde 10 dias antes de começar, a gente vai tendo ideias mesmo sem querer. E talvez o cara já comece até a produzir alguma coisa. Essa aqui não. Essa aqui ela já começou dizendo o tema, com antecedência, antes de começar a Jam. Eu pensei, que estranho, né? Uma Game Jam que já diz o tema antes de começar. Então a gente já pode começar pensando no tema. A gente já pode começar de boas. Inclusive a gente já teve ideias antes de começar a Jam. Só que ela tem mais uma coisa além do tema. Isso é algo que eu não vi em nenhuma outra Game Jam e eu achei bem legal, que é uma limitation. Essa limitation aqui. Cada uma dessas mini jams tem uma limitation. Eu não sei se é uma coisa de todas as mini jams ou se é somente dessa aqui, né? E inclusive, para ficar bem claro, mini jam não é a única game jam que existe. Existem várias ao redor do mundo todo. Só no itch.io tem várias rolando o tempo todo. Aqui, olha só quanta game jam. E a mini jam é apenas uma dessas que acontece, né? E o mais comum, como eu falei, é o tema ser exposto assim que começa. Essa aqui não. Ela já expõe o tema e diz a limitação que vai ter somente quando começa o evento. Então você não pode começar a produzir o jogo antes de saber a limitação, porque vai que a limitação ela já ferrou com o jogo que tu começou a desenvolver. Então tu tem que começar exatamente quando o evento começa e quando a limitação é exposta. E nesse caso era apenas 2 inputs de botões, ou seja, apenas 2 teclas, apenas 2 tipos de clique, tipo mouse, clique esquerdo, clique direito, apenas 2 botões possíveis para o jogo inteiro. Então, no caso, tem aqui uma pergunta até que é algo que pode ser pensado, né? Isso quer dizer então que eu posso usar o WASD ou as setas e mais 2 botões? Não. Ou seja, você já começa a Game Jam tendo que pensar diferente do básico andar e pular. Andar e fazer alguma outra coisa, né? Porque é muito comum a gente logo de cara colocar no nosso jogo botões para andar. Setinhas, WASD. E essa Game Jam ela já cortou isso. Porque se tu quiser botões para andar, tem que ser só 2. E se você quiser fazer um jogo que você ande para direita e para esquerda com as setinhas, vai ser só isso que você vai ter. Só esses 2 botões. Então, ó, já esquece um outro botão para pular, um outro botão para fazer alguma outra ação, para atacar, enfim. Não pode ter mais botões. Então, eu achei bem legal isso. E a gente fez o jogo com um botão só, né? Nosso jogo tem só um botão. Ele simplesmente tem o clique do mouse. Que no caso, o apontar acabou sendo uma vantagem, né? Usar o mouse, porque a gente pode apontar. Então, o apontar já é o mirar. E tem o botão do mouse, que é o atirar. Então, tem apenas o input do clique do mouse. A gente conseguiu fazer um jogo com um botão só. E a gente não teria pensado nisso se não fosse a limitação. Então, eu gostei bastante dessa limitation. E eu fico curioso para saber quais outras limitations vão vir nas próximas mini-jams. Eu fiquei curioso e eu até queria que voltasse essa mesma limitação, porque eu acho bem legal pensar em jogos com a menor quantidade de botões possível. Eu faço isso até nos meus próprios jogos da Steam, né? O Rift Raccoon, o Forklift. Eu pensei em quantas ações podem ter com o mínimo de botões possível para não ter aquele jogo carregado, cheio de ações, cheio de comandos. Eu pensei em ser simples. Eu gosto sempre de ser simples nos meus jogos que eu desenvolvo. Então foi muito legal participar pela limitação. E ela vai ter votação e tal. Só que votação é algo que assim não é tão relevante, né? É bom para saber o que as pessoas acharam. Só que tem muita coisa no meio. Porque alguns jogos recebem mais votos do que outros. Então é sempre algo assim que esse fator competitivo da Game Jam, tipo, eu não tô encarnado nisso, né? Porque no final, quando acabar a votação, vai ter o primeiro colocado, o segundo colocado, o terceiro colocado. Cada jogo vai ter a sua colocação. Então, assim, eu vou ficar feliz, é claro, se eu estiver no top 5, no top 3, top 10, vou ficar feliz, só que não é na coisa que eu me encarno. A gente participa de Game Jam pelo jogo que a gente faz, não pela competição.
E a votação é só para pessoas que participaram da Game Jam. Então eu não tô falando isso aqui nesse vídeo para você ir lá e votar. Porque você não pode ir lá e votar, a não ser que você tenha participado da Game Jam. Então, se você quiser comentar alguma coisa, você pode comentar na página do jogo. Nessa página aqui, que é a do jogo, e não da página do jogo na Game Jam, né? Que a página do jogo na Game Jam é essa aqui. E tem essa página aqui que você pode deixar um comentário. Inclusive já deixaram comentários aqui, né? É isso que você pode fazer se você quiser deixar algum comentário sobre o jogo, tá bom? Pra gente ter a ideia desse jogo, assim que a gente viu a limitação, a gente começou a pensar em várias coisas diferentes que poderiam ser feitas com 2 botões. E aí a gente pensou nessa coisa de se movimentar, né? Que a gente tem muita cabeça em jogos de fases. A gente faz muitos jogos de fases quando participa de Game Jam. Então, um jogo de Game Jam de fases, tu tem que ir do começo até o final, tem que ter uma forma de movimento. Agora, que forma de movimento pode acontecer com 2 botões apenas? Ou, quem sabe, até com 1 botão, né? Daí veio essa ideia daí. E é legal porque, sendo um projétil, a gente pode aproveitar esse tiro como movimentação e também como forma de atirar em coisas que você pode usar para pegar, para interagir com o mundo. E ficou bem interessante. Alguns jogos fizeram um jogo alguns desenvolvedores fizeram um jogo em 4 direções, que você anda para direita, para cima, para esquerda e para baixo. E eles fizeram isso testando, tipo assim, você troca o botão assim que você seleciona o botão. Então, tipo assim, eu tenho o A e o D. O A, ele vai andar para a esquerda e para baixo. O D, ele vai andar para a direita e para cima. Se eu aperto D uma vez, eu ando para a direita. Agora, a próxima vez que eu apertar D, eu ando para cima. Se eu aperto A uma vez, eu ando para a esquerda. A próxima vez que eu apertar A, eu ando para baixo. Tiveram vários jogos que testaram esse tipo de coisa. Tiveram outros que testaram, você aperta um botão para abrir um menu e você aperta o outro botão para selecionar o seu movimento. Então, tipo assim, você aperta o botão Z. Aí você abre um menu que tem esquerda, direita, cima, baixo. Você vai apertando o Z até chegar no que você quer e depois aperta X para selecionar a direção que você quer andar. Então foram várias formas de testar movimentos que as pessoas tiveram com 2 botões, né? A gente optou pelo movimento com o mouse. Então, inclusive, eu iria sugerir para você jogar os outros jogos da Game Jam também, para dar uma explorada. Ou você pode esperar para saírem os mais bem colocados para jogar só os jogos que o pessoal gostou mais, para você ver como foi usada essa limitação de 2 botões. Tiveram formas muito criativas, já joguei vários jogos aqui da Game Jam, e é bem legal isso em Game Jam também, você conseguir ver as ideias que outras pessoas tiveram com o tema e aqui também com a limitação. Então, reforço novamente a importância de Game Jams. Aqui no canal eu faço de vez em quando, só que eu recomendo que você não espere por mim, não espere que eu faça uma Game Jam, vá atrás e participe de Game Jams, porque tem várias rolando o tempo todo. E é basicamente isso, eu não posso falar muito mais sobre o jogo sem dar spoiler, então vou colocar o link para você jogar, tá na descrição, tá no card também. E se você quiser que eu faça um vídeo sobre o level design do jogo e um outro vídeo sobre a programação do jogo, sobre como programar o movimento com a bomba, comenta aqui embaixo, eu quero saber se vocês querem e se vocês quiserem, daí eu faço. Não adianta eu fazer se ninguém quer, beleza? Então comenta aí se você quiser. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.